tentar me segurar, mas que a gente tem aí como homenagem a Cristal. Acho que ela, desde o início, né, da UENF, ela foi uma das que chegou junto com a primeira turma, né, ela está desde 95 no laboratório, e eu como colega e chefe, né, do laboratório, num momento, já fui num momento anterior, agora, nesses últimos anos, a gente só tem que agradecer a possibilidade de ter tido ela dentro do quadro. E quem conhece, né, a Cristal, quem teve, né, a felicidade de conhecer, sabe como ela era guerreira, era séria, era competente, dedicada. E eu brigava com ela, falava que ela lembrava muito da minha mãe. Porque tinha as teimosias parecidas também, né? E tinha um gênio meio parecido. Isso me fazia até, né, ficar um pouco mais apegado a ela. E dentro do laboratório ela fez uma trajetória muito importante, não só para o LCA, eu acho que para o UENF, principalmente o curso de biologia, e ela como química, né? Eu acho que ela transitava muito bem entre os biólogos, melhor do que muitos biólogos até. E ela mostrou e mostra para nós como, né, em ciência não se deve ter a tal de rótulos entre grupos e origem, né, de formação. Então ela sempre foi uma química muito mais bióloga que muito biólogo, né? E formou e tem, né, e está deixando aí um grupo importante na área de ciências ambientais, teve uma trajetória muito importante, mas o que eu fiz é que ela se dedicou muito ao curso de bacharelado e de licenciatura da biologia. Então ela foi coordenadora desses dois cursos, né? E eu também fui coordenador logo, eu acho que 2 gestões antes dela no curso de bacharelado, e a gente sabe como é complicado, né, ser coordenador de um curso. E ela pegou essa demanda para ela e fez um brilhante trabalho. Então, eu como chefe do laboratório só tenho que agradecer muito por ter tido ela, né, dentro do nosso corpo docente e principalmente como uma amiga. Então, eu queria agora, dando continuidade aí à nossa solenidade, passar a palavra para a nossa vice-reitora, professora Rosane Rodrigues, que está substituindo o magnífico reitor, que ele está numa reunião de reitores, né, no Estado. Então, passo aí, obrigado pela presença. Obrigada, Marcelo. Eu gostaria de dar aqui minhas boas-vindas, especialmente aos nossos colegas, né, que vieram hoje para essa homenagem à professora Cristal. E também quero deixar aqui a mensagem do professor Raul, que trabalhou bastante com a professora Cristal na Câmara de Graduação, ambos coordenadores de curso. Então, ele tem as melhores lembranças do período de convívio com a professora Cristal. Também exaltar, né, e parabenizar essa decisão do laboratório de dedicar esse espaço à memória da professora Cristal, uma pessoa que batalhou muito pela universidade. E nós comentávamos aqui antes dessa cerimônia que a UENF começa, de fato, a ter uma memória, a ter uma história, né? No próximo ano nós vamos completar 30 anos. Então, ainda é uma instituição jovem, porém, os primeiros que chegaram aqui já começam também a pensar, né, na sua aposentadoria. Então, a gente, nesse momento, a gente forma uma história, uma memória. E é muito importante que essa memória não se apague, né? Que os pioneiros que chegaram aqui e que dedicaram a sua história acadêmica, a sua história de vida para essa instituição, tenham um lugar nessa memória institucional. O Marcelo já falou sobre a trajetória acadêmica da Cristal. Eu tenho certeza que os amigos aqui presentes conhecem bem a trajetória dela, a personalidade dela. Eu tive oportunidade de conviver com ela também, não tão intimamente, mas participamos de várias comissões juntas. E
palavra que me remonta, me relembra a Cristal é amor. Ela era uma pessoa bastante firme, mas também muito amiga, muito amorosa, muito solidária. E ela procurava sempre, fora da universidade e dentro da universidade, exercer essas qualidades, essas virtudes que se tornaram para nós um exemplo. Então, eu tenho certeza que essa marca também vai fazer parte desse espaço. Eu acho que todos que tiveram chance de conviver com ela tiveram essa oportunidade de encontrar um ser humano iluminado, uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar e a formar bem, não só os seus alunos, né, mas também participar do crescimento do seu semelhante. Então, eu queria muito quebrar o protocolo, dedicando a ela uma poesia, que para mim remonta muito o que foi a passagem da Cristal entre nós. Então, nesse período que a gente está vivendo aí, essa frente fria que está chegando, vamos falar um pouco de solidariedade no frio. Costurei um agasalho com tecido de amor. A linha da caridade foi o fio condutor. Agulhas de compaixão, estampas de gratidão. Fiz um bolso aqui no peito e enchi ele de bondade, para vestir a humanidade que no fundo ainda tem jeito. Para mim, esse é o espírito da professora Cristina, a quem nós carinhosamente aprendemos a amar e a chamar de nosso Cristal. Obrigada, pessoal. Então, passo aí a palavra para o professor Vanildo, diretor do centro. Obrigado aí. Obrigado, Marcelo, pelo convite, professor Carlão. É um prazer estar aqui hoje. A Cristal, eu estava comentando na sala, né, antes de iniciar o evento, que a Cristal, quando eu cheguei na UENF, ela logo assumiu a coordenação de curso da biologia, do bacharelado, né? Como o Marcelo falou, ela tramitou mais de uma vez como coordenadora dos dois cursos. E não, assim, porque ela queria fazer só a parte administrativa, porque não desempenhava pesquisa, não, porque ela fazia de tudo, né? Quem conheceu a Cristal sabe que ela fazia de tudo o tempo inteiro, mas quando ela via alguma fragilidade no curso e alguma necessidade de mudança, foi assim para a PPC, para aquelas partes mais pesadas de modificações, ela sempre se colocava à disposição. Daí, voltando um pouquinho lá da questão, quando eu cheguei aqui em 2007, a Cristal logo assumiu a coordenação de curso, e ela sempre, com aquele jeito dela, muito carinhosa, né? E eu não sei, eu tinha uma sensação também que ela era bastante brincalhona. O Marcelo fala que ela era bastante brava, né? Mas ela brincava bastante também. E a gente chega lá, professor novo, turmas enormes, né? É tudo novo, né? Estamos falando um tempo atrás aí, pouco tempo, mas algum tempo. E a Cristal sempre falou assim: não, meu filho, tenha calma, os alunos são assim mesmo, faz o seu jeito, faz isso, faz aquilo. E ela sempre ajudando, sempre com aquele espírito de mãe mesmo, assim, né? Um estilo assim com os alunos também. Um estilo carinhoso, mas cobrando, né? Obviamente, sempre fazendo as cobranças devidas, né? Esse era um principal, eu lembro da Cristal muito por isso, dessa acolhida na chegada. Não que os outros colegas não acolheram também, mas ela foi um acolhimento um pouco diferente. A gente não teve muito contato acadêmico, científico, porque as nossas áreas são bastante diferentes, mas tivemos a oportunidade de colaborar em alguns trabalhos, né? E isso mostrou assim que também ela sempre topava um desafio novo. Ela tinha uma questão, ela tinha um trabalho com o Bruno, não sei se você lembra do Bruno que está hoje em Porto, né? O estado até recentemente, Bruno Esteves. E ela um dia escutou um seminário que eu dei, falando de poliaminas e em relação ao estresse salino, né? A Marina e a Cristal, elas começaram a chegar junto nessa área e a gente desenvolveu alguns trabalhos. O Bruno foi orientado, acho que da Marina, né? Mas a Cristal estava junto, ela começou a conversar na época e ela foi desenvolvendo, assim, naquela área, buscando colaboração.
muito companheira, muito amiga. E essa questão da homenagem da Cristal, eu comentei com a professora Rosana, é uma homenagem muito justa, porque eu acho que essa placa, a Central Analítica, ela pode até mudar de lugar, né? Mas dificilmente mudará de nome, né? E essa é uma homenagem que vai ser para os próximos alunos, todos que vão entrar nesse corredor vão perguntar quem era a professora Cristal, e sempre vai ter alguém aqui que vai ter a memória de explicar quão querida era a Cristal, quanto competente ela era. E, bom, é mais ou menos isso que eu queria falar, Carlão. E parabéns a vocês pela organização, uma excelente homenagem. Obrigado. Bom, passo agora a palavra para o Carlão, como responsável pela Central Analítica. Então, também quero agradecer a presença de todos, né, da Rosana, do Vanildo, os colegas amigos da Biofísica, o Drude, a Rosane, né, que vieram também do Ceará. Então, a minha história com a Cristal, ela me remete parte da minha infância, né? Que depois a gente só foi saber que nós tínhamos contato enquanto jovens, porque nossos pais trabalharam junto numa repartição. E era numa época onde as repartições públicas faziam festas, né? E lá a gente se encontrava, mas a gente não sabia que se conhecia, né? Fomos saber isso aqui na UENF quando os pais dela se encontraram com os meus em um determinado lugar. Então, a minha vida se mistura lá atrás, né, com a Cristal. Depois fui encontrar com a Cristal na geoquímica, né, e na biofísica, né? Nós temos uma trajetória comum com os nossos orientadores e amigos, né? O Grude, o Wolf e vários amigos que estão aqui, né? O João, o Jean e a Valéria. E, enfim, Cristal sempre foi uma figura muito especial, né? Acho que o nome Cristal, ele define muito bem, né, a personalidade da Cristina, né? E eu acho que todos nós aqui tivemos histórias com ela, e o fato de darmos o nome à Central Analítica da Cristal, eu sei o quanto esse ambiente aqui para ela era precioso, né? E eu acho que isso, pelo menos, deixa um registro aqui nas paredes dessa instituição, que ela veio junto comigo, logo nos primeiros momentos, topou o desafio, né? Eu estava chegando de Seattle, daquele período de sanduíche na escola de oceanografia, e o Wolf me chamou no canto lá e falou: Carlão, estão criando uma universidade no norte do estado, o Vanderlei está indo como reitor, e chamei as pessoas mais próximas, né? Cristal, Ramon, Carlinhos, todos eles estavam no tempo zero, e depois Dora estava no exterior, a gente foi chamando, então a gente foi chamando as pessoas que a gente tinha mais proximidade, assim nasceu, brotou o laboratório, né? De gente jovem naquela época. Hoje já somos, como diz a Rosane, já estamos com o velocímetro, o odômetro já está chegando, passando mais da metade, né? Enfim, e assim depois vieram outras pessoas, e hoje a gente tem um laboratório, eu diria que a Central Analítica do Laboratório de Ciências Ambientais, sem medo de errar, é uma das melhores do Brasil, né? E quando a gente manda estudante para fora da UENF para ver outros laboratórios, outros institutos, a gente passa a valorizar mais do que a gente tem dentro. E que é um esforço coletivo, né, desse grupo que está aqui, e da Cristal, que também sempre teve, né, com esse espírito voluntarioso, sempre ajudou para todas as atividades que nós precisávamos. Então, acho que as pessoas já falaram aqui muito dela, e realmente é difícil de falar da Cristal sem se emocionar, né? E hoje a gente estava conversando ali, tomando um café, falando assim: eu quero descobrir quem, em algum momento, tem algum problema com a Cristal. Eu não conheço ninguém em nenhum momento que teve problema com a Cristal. Uma figura super dócil, deixa aqui na UENF um legado fantástico com os alunos que ela formou. Tem ali o Inácio, parceirão, né? E um cara brilhante, formado do início ao fim com a Cristal, assim como muitos outros que estão aqui. Inclusive o Inácio, para quem não sabe, fez uma homenagem belíssima na Nature, deixou lá registrado toda a trajetória dele junto à Cristal. Então, quer dizer, eu acho que não tem preço. Isso aqui é apenas
uma forma de homenagear, mas eu acho que a maior homenagem que a Cristal deixa para a gente são essas pessoas que ela formou e o carinho que ela nos deu enquanto aqui estava. Então, obrigado a todos, sem exceção, por estarem aqui. Esse é um momento muito especial para o nosso laboratório. Obrigado. Então, agora eu gostaria de pedir aí ao Brute uma palavrinha, já que você é um dos culpados, no bom sentido, para toda a trajetória do grupo aqui, principalmente Cristal. Saí da biofísica e fui para a geoquímica em dezembro de 82. E peguei a primeira turma de pós-graduação em março de 83. E nessa turma tinha a Cristina Maria, a Maria Angélica e a Maria Heloísa. E todas três vieram trabalhar comigo. Ou seja, a Cristal foi a primeira aluna de mestrado, junto com as outras duas. E, bom, naquela época eu não era muito mais velho do que elas. Mas elas tinham, por algum motivo, uma certa dificuldade mesmo a Cristal, né? Depois a Rosane tem uma história sobre isso, ela tinha muita dificuldade de ser mais, elas três, né? De ser mais aberta, pela figura do orientador. O orientador tinha quase a idade dela, então era uma coisa assim que passava na cabeça dela. Mas isso me permitiu um olhar mais externo para elas, que começaram a trabalhar em conjunto, né? E para minha felicidade, a Cristal, dentre as três, sem dúvida, era, como o Marcelo já falou, o Carlão também, a que levava a coisa realmente na responsabilidade que deve ter, né? Então, ela, além de fazer o trabalho dela, ajudava muito as outras duas, a parte do laboratório praticamente, por isso que eu acho que essa homenagem tem muito a ver. Ela realmente ajudou muito, né, tanto a Maria Angélica quanto a Heloísa, nenhuma das duas tinha a formação química que ela tinha, né? Então ela ajudou muito. E aí você já começa a ver todas essas qualidades que vocês vêm falando, né? Ela se preocupava com todo mundo em volta, ajudava todo mundo. Mesmo no trabalho, eu me lembro, a Angélica trabalhava com planta, e ela era química, né? Mas ela fazia o maior esforço para entender e ajudar. E a Heloísa também, né? Então isso ficou muito marcante na trajetória dela enquanto minha aluna de mestrado, né? Inclusive, foi um dos motivos de eu ter indicado ela para ir trabalhar no Instituto de Biofísica, né? E ainda é um instituto muito seletivo, que também eu trabalho de sair de lá, não podia sair indicando qualquer forma. Mas ela tinha todas as características e se provou absolutamente competente para desenvolver o doutorado dela, e aí o Carlão fez a mesma coisa quando convidou para vir para cá. Ou seja, todas as apostas que foram feitas na Cristal foram um sucesso muito grande, né? E uma outra característica importante, que eu, por exemplo, não tenho, é essa questão de vestir a camisa da instituição, não só na parte boa de trabalho de laboratório, de campo, de aula, mas na parte administrativa. E ela, no início aqui da UENF, eu acho que ela teve uma importância muito grande nessa estruturação dessa parte formal da universidade, né? Principalmente na área de graduação, que eu, por exemplo, tenho experiência nenhuma. Então, também, todas essas coisas que ela começou, ela foi muito bem. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu encontrei com ela foi num congresso, acho que era de aquacultura, algum negócio desse, e eu fui dar uma conferência lá em Santa Catarina. Quando eu chegando lá, encontro o Cristal. Cristal, aquacultura? Eu falei, não, é que a gente tem lido a história de Mercúrio, dos peixes, não sei das coisas. Aí, alguns meses depois, já estava publicando alguns trabalhos importantes, significativos, deve ter ajudado muito o canal na parte do Mercúrio aí, que ela pegou um pouco da experiência lá. E um pouco antes também coincidentemente, trabalhando como consultor no projeto do CETEM. Eu chego lá em Poconé, com o Rosane trabalhava lá, e a Cristal estava lá também, né? Até acabou publicando os trabalhos juntos. Ou seja, ela era muito aberta para essas, não novidades por serem novidades, mas por tendências científicas importantes, né? Não é à toa que o trabalho da tese dela foi, até hoje, altamente citado, uma das primeiras pessoas que aplicou com qualidade, porque muita gente fazia de qualquer jeito, né?
extração sequencial para metais de sedimentos, que resultou numa publicação. Agora mesmo, semana passada, eu estava lendo coisas dela e apareceram 3 citações só na semana passada, de um trabalho de 1986, eu acho, por aí. Então isso mostra que ela fazia as coisas com qualidade também, não só porque era moda, deixar de ser. Então eu acho que essa homenagem numa central analítica, eu acho que cai como uma luva para ela, né? Obviamente que depois desse período eu praticamente tive contato com ela quando a gente se encontrou aqui na UENF, que eu vim para a UENF para um concurso do Carlão, um congresso, alguma coisa assim, né? Aí eu encontrava com ela, mas fora isso a gente teve muito menos contato do que obviamente vocês tiveram. E anteriormente, apesar de ter sido minha primeira aluna também, a Rosane, amiga dela, Carlão, amigos fora da universidade, então tiveram mais contato, mas a experiência que eu tive dela, embora relativamente curta, né? Principalmente se botar na relativização da nossa idade, né? Talvez não chega a 10% do tempo, mas foi não me surgiu nenhum, assim, pô, central analítica, por que não? Pô, é central analítica. Me surpreenderia se fosse um corredor. Não me surpreenderia se fosse um auditório de aula, né? Então eu acho que essa homenagem é bastante cabível, eu consigo ver a Cristal numa placa dessa sem nenhum problema, e aí é um ente para parabéns do Carlão pela iniciativa, né? E pelo que eu estou escutando de vocês, só confirma que eu sabia dela nesses 30 anos, ou 20 anos que ela passou aqui. Ela realmente, eu como orientador, fico muito orgulhoso dela ter chegado junto a todos vocês que foram de alguma forma, passaram de alguma forma a minha orientação, né? E aí ver isso aqui para mim, como o Carlão falou, é mais importante ter um aluno que chegou a ter uma homenagem dessa do que eu ter uma homenagem dessa. Isso é irrelevante. Mas isso aqui é muito significativo para mim também. Então eu queria agradecer ao ente por isso. Tá? Muito obrigado. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para a Rosane, para ver se ela fala um pouco. Bem, obrigada pelo convite, né? Por falar um pouco da Cristal. Eu acho que é muito fácil falar dela, porque ela é uma pessoa que realmente abre os nossos corações, né? Durante o mestrado ela foi uma irmã para mim, né? E no início do doutorado também. Eu tive a trajetória um pouco diferente da dela, porque eu, quando terminei o mestrado, eu fui trabalhar direto no CETEM e ela já estava na biofísica. Mas nós ainda trabalhamos 2 anos juntos no projeto Poconer do CETEM, CNPq, né? E eu só acho difícil falar porque ela não está aqui, né? Então, isso realmente emociona todos nós. É uma perda muito grande, né? Porque mesmo distante, eu estando no Ceará, estou no Ceará há 22 anos e tal, então a gente se encontrava muito pouco, mas é daquelas amizades que a gente sabe que estão ali, que permanecem a vida toda. E ela foi muito importante na minha vida, porque a minha época de mestrado foi uma época de transição muito grande na minha vida. Eu tinha terminado o primeiro casamento, tinha uma filha de 4 anos, e no final desse mestrado, a Cristal estava defendendo a dissertação dela com o Drude, e terminou a dissertação, né? E queria comemorar no estudantismo. Eu contei, algumas pessoas já ouviram isso, mas agora eu vou contar para todos, né, ouvir. Ela, como o Drude falou, muito tímida, né? Então, Rosane, me ajuda a convidar o Drude para a gente ir na estudantina. E aí eu fui lá com ela conversar, né? Vamos, não sei o quê, ele não estava muito bem, estava com os problemas também resolvendo de vida. E aí ele foi, e lá ele se declarou para mim, né? Até de uma forma meio inadequada. Porque eu tinha um namorado. Mas ela é assim, quase que a fada madrinha desse casamento de 35 anos. Né? E ela me acompanhou também quando ele foi para a Europa. E ela, vamos lá levar ele, não sei o quê. Porque a gente estava naquela
mestrado, a nossa turma era ímpar mesmo, era uma turma de 12 alunos, eram só 4 mulheres, né? Então, a gente vê esse reconhecimento a uma mulher, cientista, professora, né, nesses momentos tão difíceis que o país está, é muito bom. Né? Muito bom porque ela exemplifica isso, a resiliência, a resistência de uma mulher pesquisadora nesse país. Né? E ela sempre foi, assim, essa batalhadora. Ela trabalhava como uma formiguinha. Né? Eu acho que ela fez 2 mestrados, 2 doutorados, porque ela ajudava tanta gente que ela, assim, acabava fazendo. Então, é uma pessoa de que não, realmente, Janaína foi muito sábio em dizer: vamos dar um prêmio a quem conseguir falar mal da Cristal. Né? Porque ela é uma pessoa muito querida por todos nós, é um exemplo de mulher e um espírito iluminado de luz, assim, muito irradiante. Né? Eu tenho algumas crenças similares a dela, né, de espiritualidade, e eu tenho certeza que ela está aqui no meio de nós. Não só para aqueles que não acreditam na espiritualidade, mas para aqueles que acreditam, e para os que não acreditam, ela está. Né, no exemplo do ex-aluno, da ex-aluna, daquele exemplo que ela vai deixar para todos nós. E eu digo, quem é lembrado, quem é referenciado, nunca morre, é eterno. Então, minha amiga está aqui com a gente agora e eu agradeço muito por ter compartilhado com ela vários momentos da minha vida e da dela também. Obrigada. João vai falar pelo estudo de biofísica, não sei se Valéria também, biologia. Depois eu queria comentar. Tá bom. Então, Então, em função da proximidade que a gente tinha de ser lá de Niterói, né, muitas vezes eu voltei ou me encontrava com ela no ônibus. Então sempre foi uma enorme referência científica e eu, como biólogo da ecologia, encontrando pessoas que cuidavam, né, dos protocolos, como ela fazendo aquele doutorado nos rios daqui do Norte Fluminense. Foi uma das primeiras vezes que a gente organizou junto, eu, Valéria, o próprio Olaf, né? Saímos a campo, vimos com o outro Vanderlei, o nosso Vanderlei lá de Rondônia. Então eu pude ajudar na coleta de sedimentos, na caracterização desses trabalhos, principalmente com pescado, porque haviam garimpos de ouro aqui no Norte Fluminense naquela ocasião. Então, entre conhecer a Cristal no campo e no laboratório, no dia a dia, né? Depois, quase 14 anos depois, nós refizemos uma viagem amazônica que tínhamos feito, eu, Drude e um pouco dos Estados Unidos. A gente conseguiu refazer isso, levando alunos num recreio, né, que é um barco amazônico de 2 andares, e a gente foi o Rio Madeira inteiro, com Cristal, com Cláudio da Mata, que Deus o tenha também, que levou. Então são coisas que vão sempre ficar na nossa memória, né? Trabalhar de madrugada com a filtração, com a própria visitar as redes que a gente eventualmente botava. Então, era a química mais bióloga que vocês podem encontrar. Essa homenagem é belíssima, nos enche de orgulho, tá? E eu sou também daquela questão espiritual, né? Porque quando emociona, é porque funciona. Então, a Cristal, Cristina Maria Magalhães de Souza, né? Que morava pertinho do Salesiano, na Doutor Sardinhas, sabe? Essa pessoa não morre, entende? Então, como a gente é do radioisótopos, dos fótons e dos núcleos, né? A gente sabe que ela continua pipocando tudo isso aqui, tá? Obrigado por terem convidado a gente. João. Eu queria fazer uma intervenção muito breve, não vai ser realmente um depoimento muito pessoal sobre a Cristal, porque eu não tive esse privilégio de conviver tanto com ela, mas o que me marcou no pouco contato que eu tive com ela é que da primeira eu percebi aquele olhar, uma chama acesa, uma fé, uma positividade que não eram comuns em nenhuma das instituições que eu tive o prazer de participar. Então, assim, eu brincava com meus pensamentos, ela é um aquecedor cosmopolita, porque
A chaminha está acesa o tempo inteiro. E não só para as coisas que interessassem a ela, mas uma percepção da necessidade coletiva e de onde e como ela podia se inserir nisso. Então, essa questão da chama, eu realmente queria comentar. A outra tem mais a ver com, vamos dizer, política ou ética, enfim. Queria parabenizar a UENF, não só por fazer uma homenagem absolutamente justa e necessária, como ainda por ter feito uma vez que a pessoa está desaparecida. Porque eu acho particularmente muito constrangedor, ou desonesto, ou sei lá o quê, fazer, como eu vejo fazer tantas vezes na minha universidade, a Universidade do Brasil, a mais antiga, não sei o quê, que bom que vocês não são tão antigos. E tomara que vocês nunca se tornem o que são aqueles medalhões lá que vocês conheceram e que são os que ficam homenageando uns aos outros em vida. Particularmente, me desculpem a palavra, mas eu acho isso uma obscenidade. Tá? E vocês aqui deram uma lição de ética, de espírito republicano, de tudo mais que vocês quisessem em relação a isso. Então, queria convidar a Ilana aí para falar pelo grupo. Mas poucas palavras, só para encerrar. Tudo isso que foi falado, acho que tem uma palavra que resume muito a Cristal, vibrante. Ela vibrava muito, ela vibrava para a família, com o sucesso das pessoas, o sucesso dos sobrinhos, o sucesso dos alunos dela, desde IC até pós-doc, o sucesso dos amigos, dos colegas daqui. Quando a gente ganhava algum prêmio, algum recurso, ela vinha sempre conversar com a gente, sempre vibrando. Então, essa vibração, eu acho, pode ser muito assim, vibrante, eu acho que é um reflexo, é uma prova, né? Como ela gostava do que ela fazia, como ela gostava da UENF, como ela gostava do laboratório, como ela foi feliz, eu acho que aqui também. Claro que essa felicidade sempre acompanha alguns momentos não tão felizes, mas aquele jeito dela, ela não era tão assim passional, mas ponderado, equilibrado, e ela, por ser muito assim espiritualizada, ela conseguiu superar todas as adversidades que ela teve assim, na vida, pelo menos profissional, né? Então, assim, eu só quero encerrar assim como no início eu falei que ela era uma pessoa vibrante, eu acho que ela era mais do que uma guerreira, foi uma guerreira de luz. É isso, gente. Agora convidar o Ruth, o Carlão. Rosana, desculpa. E a Rosana também é. Rosana, o Ruth. O negócio ficou lá, né? Só não vai para a placa cair, né? Essa foto foi tirada no dia da formatura do sobrinho dela, então mostra bem o que a Ilana falou, né? O brilho nos olhos da Cristal, né? Eu acho que, enfim. Então é isso. Parabéns.